tecnologia é uma verdade, vamos dizer assim, uma expressão, né, de um poder humano. Como todo poder, a tecnologia ela é um poder de mudança do mundo, de transformação do mundo, né? Existe uma diferença entre técnica, né, que é aquilo que a gente podia chamar de a vocação da humanidade. Não existiria humanidade se não existisse técnica, ou seja, o conjunto de instrumentos, de poderes, de intervenções que tornaram a vida humana possível enquanto espécie, né? A essência da técnica, quando a gente se pergunta pela essência da técnica, ela seria uma rede que captura, que você joga e você captura a sua presa. Ela seleciona, ela fragmenta. Essa fragmentação vai criar uma sociedade cada vez mais tecnificada. Até os próprios relacionamentos pessoais são relacionamentos técnicos. A gente poderia dizer que tem uma mudança muito grande na técnica a partir do século XVII. Por quê? Aquilo que vinha antes do século XVII é marcado por uma espécie de relação direta entre objetivos, necessidades e instrumentos. A partir do século XVII é uma mudança muito drástica. Por quê? Porque precisamente o século XVII transforma aquilo que era uma vocação a serviço, então, de uma necessidade, de um objetivo pré-estabelecido, numa meta civilizacional. O avanço tecnológico, então, é o avanço em que a técnica se alia com a ciência e o nome disso é tecnologia, ou seja, um momento moderno desta vocação. O que acontece é que hoje nós temos uma busca incessante, ilimitada por novas tecnologias, sem saber exatamente para que nós buscamos. E nós temos essa função, em orientar a população em geral a usar as tecnologias de uma maneira que possam colher os benefícios que as tecnologias podem trazer, mas tem um lado também que o uso excessivo traz prejuízos físicos e emocionais. Já as pessoas que têm um transtorno mental associado, como ansiedade, depressão, compulsão, transtorno do pânico, essas sim que por conta desse transtorno potencializam o uso no dia a dia e o uso da tecnologia fica exacerbado. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa já tem uma compulsão como um transtorno primário, provavelmente, quando ela entrar na tecnologia, ela vai ficar dependente de compras online, dependente de jogos, dependente de sites pornográficos, dependente de compras, porque ela simplesmente dá vazão ao que já existe primariamente no transtorno que se encontra ali. Então, eu preciso dizer também que existe uma diferença entre a dependência normal que todos nós temos por lazer ou trabalho, da dependência patológica digital que se chama nomofobia. Nomofobia é no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem o telefone celular. Essa sim é que precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. E a tecnologia é também um instrumento de cocriação, né? A gente cria o mundo. Ora, o que acontece é que hoje nós estamos transferindo a nossa criatividade para as máquinas. Então, quer dizer, eu já não escrevo mais um texto, o ChatGPT escreve para mim. Eu já não sei mais o nome de rua, porque tem um aplicativo que sabe. Ou seja, eu já não tenho mais exercícios de criatividade e esses exercícios que marcavam a minha própria essência, que definiam quem eu era e pelos quais eu me realizava, são transferidos para as máquinas. Eu sempre digo, então, que o problema não é mais perguntar se a máquina pode pensar, mas se a máquina pode pensar por mim. Esse é o problema. Já começa no século XIX, como te falei, com autores como
Oswald Spengler, ou até com o próprio Nietzsche, né? Que vê na modernidade a decadência. A modernidade é crise. É uma crise instaurada pelo final da Idade Média e que nós não resolvemos isso como um todo. A modernidade, ela cria mais uma crise. A morte de Deus, né? E aí a morte também dos valores cristãos. Não necessariamente aparecem novos valores. Que valores são os valores modernos? Os valores do consumo, como o Bauman vai colocar. Né? Você não é mais um cidadão, você é um consumidor. E na medida em que você tem um afã exacerbado pela inovação, o primeiro prejuízo é o rompimento com o passado. Então nós entramos numa época da crise das grandes narrativas, de desvalorização do passado e principalmente de recusa das autoridades, né? Que são, digamos assim, aquelas que representam o passado. Então a crise das autoridades parentais, que é um dos dilemas do nosso tempo, é produzido por essa inovação. Então vejam que consequências tem a tecnologia. A tecnologia não é só o instrumento, a maquininha, o brinquedo que eu tenho na mão. A tecnologia é muito mais do que isso. A tecnologia diz respeito ao efeito como esses instrumentos, na medida em que eles me dão novos poderes, qual o efeito que esses instrumentos têm na minha vida. O que isso representa em termos existenciais e como isso afeta um modo de existir, um modo de ser, então, do ser humano. Percebe-se nesses últimos anos assim um aumento assim considerável de muitos casos assim de problemas, né? Um aumento bem expressivo de muita ansiedade, assim, problemas graves de memorização, concentração. Eles estão muito focados, né, em estar na internet, nas redes sociais, assim, muitas horas. E aí tá prejudicando, sim, bastante na escola. Que eu sentia que eu tava compartilhando demais da vida da minha vida e que eu via demais da vida dos outros, sabe? Então me incomodava um pouco, ficava alguma coisa na minha cabeça, tipo, cara, isso não tá certo. Por que eu tenho que ver que você almoçou em X lugar nessa quarta-feira, sabe? Eu não precisava saber disso. E vai disso pra muito pior, né? Almoçar é um exemplo muito tranquilo, mas às vezes vai para outras coisas muito mais profundas. Uma parte bem egoísta de mim pensou assim, no momento que eu resolvi desativar o Instagram. Falei, nossa, e o meu aniversário, como que vai ser? Porque o Instagram é a maior forma de você mostrar para os outros que você existe, né? Você quer mostrar que você tá lá. Então, primeiro que eu pensei, nossa, ninguém vai me dar parabéns, ninguém vai lembrar que eu existo. E, bom, eu não estava muito errado. A quantidade de parabéns foi muito menor do que quando você reposta um stories e as pessoas veem. Mas o que eu senti foi que as conexões não rasas foram as que vieram até mim e lembraram ativamente do meu aniversário. O que eu sinto, assim, pessoalmente, é que muitas vezes você vai ter síndrome de hipocondríaco, né? Você vai começar a ler os sintomas, é óbvio que eu tenho essa doença. Então, é óbvio que teu amigo nunca gostou de você e é óbvio que você está num relacionamento tóxico. Mas não, às vezes você está num período ruim. Ou, quem sabe, teu amigo não podia almoçar mesmo com você, sabe? Ele não está tramando contra você. Então, eu senti que, por mais, da maneira mais inofensiva que as pessoas postavam, me afetava na minha vida pessoal, sabe? Porque você vai consumir esse tipo de conteúdo e sempre fica aquela pulga na tua cabeça. Que foi algo que eu nunca mais senti, sabe? Eu nunca mais pensei, nossa, será que essa pessoa realmente ainda quer ser minha amiga? Tipo, não, tá tudo bem, sabe? Não veio nenhuma cobra, assim, né? Falar comigo. Eu descreveria meu relacionamento com a rede social, ela é um pouco abusiva, pelo fato de eu saber que eu teria que postar mais coisas e ter um engajamento melhor e estar ali mais frequente com meus stories, com meu feed, com tudo mais. E por ver que todo mundo tá mais próximo dela, eu me sinto um pouco forçada a fazer o mesmo.
que eu acho que eu tenho que me encaixar no padrão de alguém, então eu tenho que postar e fazer tudo que eles fazem também pra mim tentar me encaixar. Eu perco muito tempo fazendo coisa que eu poderia estar acrescentando na minha vida, sabe? Eu poderia, sei lá, estar fazendo algum cursinho, alguma coisa, mas eu perco muito tempo naquilo ali, vendo story, vendo feed do Instagram, coisa que não acrescenta em nada, sabe? Outra rede social que eu também acabei ficando sem ela, sem querer, que eu acabei esquecendo a senha do meu Instagram por um meio-dia. E foi assim, o meu melhor meio-dia da minha vida. Eu até comentei com a Vitória que foi simplesmente tranquilo, foi uma paz. E eu falei, gente do céu, para você ver como esse negócio não faz bem. Tem um lado também que o uso excessivo traz prejuízos físicos e emocionais. Físicos, problemas de visão, porque a pessoa fica o dia inteiro olhando para uma tela com brilho, som, luz, cor, sem piscar, que é a tendência de quem fica olhando. Problemas de coluna, cervical, lombar, por ficar sentado numa mesa, num ambiente de trabalho, horas e horas a fio, problemas de isolamento, problemas de ansiedade, problemas de depressão, estresse, compulsão e vários outros transtornos que a gente vê associados, que esses são os prejuízos que são relacionados ao uso excessivo. O que é a tecnologia que você está me perguntando? Né? A técnica ela tem por principal característica a fragmentação. Então, e a fragmentação conduz o homem ao que nós chamamos hoje de pós-modernidade, o que Bauman vai chamar de modernidade líquida. Né? Essa modernidade líquida, esse conceito, é tirado de Marx, quando Marx fala que tudo que é sólido se desmancha no ar. A modernidade já foi sólida, né, com a sua família tradicional, o sentido comunitário, que é um sentido presente na modernidade sólida, e no decorrer desse processo, a tecnologia, hoje muitos vão falar em tecnociência, você vai ouvir falar muito também isso, que é técnica aplicada ao conhecimento científico, para esse solipsismo, que é a ideia de um individualismo extremado, de você estar fechado em si mesmo. This is house. This is house. Tem pessoas que são tão inseguras para fazer amizade presencialmente que elas preferem o escudo da tela como para se defender de encarar reunião de amigos, encontros de namoro, tudo presencial. Então, elas preferem se relacionar
por intermédio de uma tela que elas se sentem mais seguras. Então, isso é só, esse grupo de pessoas não são viciadas, patológicas, não precisam de tratamento. Precisam sim de se educar como usar a tecnologia do modo consciente. Ou seja, existe aqui um impulso, que é um impulso de cunho psicológico, inclusive, existencial, que tornou a tecnologia um elemento central da nossa vida. Então, a gente busca aquilo que é o que se chama hoje de inovação tecnológica. Ou seja, a gente quer um novo, né? Nós sofremos uma espécie de uma doença, que é vamos dizer assim, a hipernovidade, né? Esse neofilia, né? Essa busca por tudo que é novo, claro, com consequências dramáticas. Então, que aquela vocação que nós chamamos então de técnica se tornou mesmo numa intervenção inédita em termos de poderes humanos. Por quê? Porque ela se aliou com a ciência. A modernidade já respondeu aos grandes dramas de sua época. No entanto, hoje ela talvez esteja num processo de dissolução, de término. E a pós-modernidade é um interregno. O interregno é aquele período de transição onde ainda não se tem o novo para responder o presente, mas também o antigo não responde com as suas necessidades, o presente. Ou seja, o modelo antigo, o modelo moderno, as instituições, a forma como a sociedade é construída, ela não vai conseguir dar conta das demandas atuais da sua completude. Mas também nós não temos um novo modelo. Então, é um período de turbulência, é um período de crise, né? E que você precisa, o mundo precisaria, a filosofia, a sociologia precisaria pensar a superação dessa crise. Porque a época hoje seria a pós-modernidade é a época de crise, de anomia, no sentido durkheimiano, no sentido onde as contingências se tornam cada vez mais evidentes, né? Agora, é interessante, por exemplo, qual é o problema da relação entre tecnologia e responsabilidade, por exemplo, pensando a partir do Jonas? É que o Jonas, ele não tem uma visão tecnofóbica, e eu acho que isso eu queria até reiterar aqui contigo, porque, veja, tudo isso que eu falei sobre as tecnologias, não quer dizer que a gente tem que quebrar esse celular, quebrar tudo e sair, sabe? Agora, não é nada disso. O que nós pretendemos, e essa é a questão da relação entre tecnologia e responsabilidade, é que, como se trata de um poder, esse poder não pode caminhar mais desvencilhado da responsabilidade. Ou seja, a tecnologia não pode abrir mão da ética. Tudo que a gente faz como ser humano é ambíguo, tá? Eu já falei disso aqui, ambiguidade. Ambiguidade moral, ou seja, pode ser bom como pode ser mal, tá? Então, eu não sou nem Deus e nem diabo. Se eu fosse Deus ou se eu fosse diabo, não precisaria de ética. Por quê? Porque se eu sei, veja bem que, como tem lá na Bíblia, né? Deus olhou para trás e viu que tudo era bom. Veja, se isso acontecesse comigo, eu olhasse para trás e visse que tudo que eu faço é bom, então eu não preciso pensar sobre o que eu faço, certo? Porque se tudo que eu faço é bom, eu tenho certeza que é bom, basta continuar fazendo, ou seja, não precisa pensar sobre o que eu faço. Então, precisaria de ética. Mas o contrário também seria verdadeiro. Se tudo que eu faço é ruim, por que eu preciso de ética? Não preciso de ética, porque eu já sei que vai dar errado. Então, se existe ética precisamente onde existe ambiguidade moral da ação, ou seja, em tudo que o ser humano faz. Tudo isso, gravador, filme, foto, tudo que a gente tinha, câmera separada, a gente tinha que comprar o filme, a gente tinha que revelar o filme. Então, tudo isso que dava um trabalhão foi parar dentro de uma maquininha dessas, assim, que nos dão mobilidade e nos permite encontrar pessoas e ser encontrado a qualquer momento.
Então, nós ficamos totalmente seduzidos com isso, de poder enviar mensagem, falar com amigos de infância, arrumar namorado, e passear, e ser achado na rua e combinar de ir de uma festa para outra sem ter que voltar em casa para atender o telefone, para saber do evento. Então, a população toda ficou super seduzida e apaixonada por isso. Só que as pessoas não estão preparadas para lidar com isso psicologicamente. Então, virou uma epidemia porque todo mundo está fazendo um uso excessivo. Por isso é que eu disse que o principal objetivo do Instituto Delete é passar orientação para a população em geral, para todo mundo possa conhecer os benefícios e os prejuízos, para poder cada um perceber, nossa, eu estou ficando quebrado, porque eu estou abaixando a cabeça mais de 100 vezes por dia para ver celular. E eu estou ficando horas no computador, estou com dor na coluna, eu estou com dor de cabeça. E as pessoas estão vendo, então, mas elas conhecendo como se defender, elas podem se prevenir. Eu vejo, assim, dois grandes movimentos. Aqueles que são literalmente adeptos da tecnologia, né? E estão imersos nela, nem se percebem o quanto ela pode ser tóxica ou pode produzir malefícios, não só à saúde humana, mas às relações pessoais, etc. e tal, como aqueles que se recusam ao uso da tecnologia de maneira intermitente. Poucas pessoas procuram tentar ali no meio procurar um bom senso, que seria transformar a tecnologia em instrumento, não em fim. Então, abrir mão da tecnologia, né, seria, no mínimo, temerário, na minha opinião, porque o homem é o animal mais frágil da natureza. Ele se tornou o animal mais perigoso da natureza por causa da tecnologia. Então, tu vê que a tecnologia é a extensão desse ser humano. Agora, eu posso pegar uma faca para cortar um pão e passar uma manteiga. E posso usar essa mesma faca para esfaquear meu vizinho. Então, o uso disso é que está a questão, né? A faca é um meio, não é um fim. Eu não posso tomar... A faca é sempre um instrumento e eu tenho que saber fazer o bom uso disso. O bom uso desse instrumento, né? Isso talvez seja meia dúzia de pessoas, né? Ou estou falando no sentido metafórico, seja uma minoria, que através, às vezes, de projetos educacionais, através de certo processo de conscientização, nas clínicas de psicologia ou psicanálise, que tentam demonstrar como que você pode fazer o bom uso da tecnologia. O que a gente consegue sentir é o reflexo que isso tem na qualidade da aprendizagem, né? Do que o aluno consegue reter de informação, do que o aluno consegue realmente aprender, né? Não só o superficial, mas ir o além, né? Então a gente não consegue medir se é só as redes sociais, se é a internet como um todo que causa esse impacto. Mas a gente sente que tem o impacto, sim. E o uso excessivo é ruim, é prejudicial, né? Eu acho que a exposição é o que mais deixa esse jovem vulnerável, né? Você acompanhar as redes sociais, você sabe onde esse jovem estuda, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele trabalha, o que ele come, né? Então ele se torna uma vitrine e a gente não sabe onde essa informação vai chegar, né? Para onde vai, né? Então eu diria para se policiar, né? É legal dividir um momento, é legal postar uma foto, faz bem, né? Enfim, cada um tem uma posição, mas essa exposição demais, estar nas redes sociais a todo momento, a todo instante, dividindo tudo da tua vida, eu acho bem prejudicial. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso com a Júlia, né? Que ela é maior, então ela entende mais. Então eu falo sério com ela sobre isso, sabe? Eu falei que a gente vai voltar nessa parte de limite, né? Porque ela me pediu para ter rede social e eu acho que para a idade dela é muito cedo. Eu monitoro o que elas verem, né? Por aqui, se eu quiser bloquear agora, eu bloqueio. Voltei há pouco tempo pro Facebook, pro Insta, né?
Mas, sendo bem sincera, Caro, com você, é muita coisa que chateia a gente. É notícia, né? Muita notícia ruim também. E eu, que sou mãe de 3, assim, meio que pesa, assim. Então, se eu fico sem, assim, não me faz falta. Eu lembro muito bem, particularmente, que na minha fase ali dos 15 até os 17 anos, foi a fase mais difícil para mim psicologicamente. E foi a fase justamente que eu fiquei muito mais dependente e muito mais recluso apenas ao celular e às redes sociais. Para mim fez um impacto muito ruim, justamente nessa fase aí dos 15 aos 17 anos, foi onde eu sofri mais. O que eu sempre quis buscar, tive interesse assim com relação a essa questão das redes sociais, é justamente da própria imagem que a pessoa tem com relação às redes sociais, porque hoje parece tudo muito ilusório, todo mundo imprime na rede social uma vida perfeita, uma vida completamente feliz, e isso, querendo ou não, acaba impactando justamente no emocional de quem consome aquilo, porque quem vai olhar sabe que a vida não é aquilo que está na tela. A vida não é perfeita, não é 100% feliz o tempo todo, mas conforme você vai consumindo e vai vendo o dia a dia dessas pessoas, o cotidiano dessas pessoas, parece que a felicidade está cada vez mais distante de você. Então, eu acho sim que a gente deveria ter controle de uso de telas e, de maneira especial, controle de uso de redes sociais. Eu acompanho aqui essas pesquisas todas que mostram o efeito que isso tem no cérebro humano, por exemplo, de crianças, né? Crianças até 2, 5 anos, nunca com telas, né? Depois, o problema que me interessa, sabe, Amaury, que eu acho que você deve ter tratado aqui também já, que é o problema da solidão, do isolamento. Por quê? Porque as telas, e esse é nas grandes questões do livro do professor Desmurger, que é precisamente o problema do vínculo, porque as telas quebram vínculos. A tela é um lugar, é um instrumento desfocal, porque esses lugares, como nós todos sabemos, são lugares em que aquela solidão inicial, aquele anonimato promovido pelas telas redunda imediatamente numa recusa do outro, numa bolha de opinião, né, nessas bolhas em que eu só penso com iguais, porque eu só vejo e só falo com iguais, e passo imediatamente a odiar o diferente. Então, os discursos de ódio que nós temos nas redes sociais hoje, eles são promovidos precisamente pelas redes, na medida em que elas formam bolhas e que elas me protegem do outro, né? Me protegem do estranho. O outro passa a ser odiado, eu digo, então, todo tipo de impropérios contra o outro, porque o outro é diferente de mim, né? E como ela quer ser admirada e assim amada, né? Porque geralmente os adolescentes, todo mundo tem geralmente um vazio dentro de si, uma carência afetiva, uma insegurança, que busca preencher tudo isso com o olhar do outro. O olhar do outro te elogiando é que vai fazer você ir preenchendo tudo que te falta. Aí você vai se sentindo melhor. Isso é que os jovens buscam. E também cada curtida, é aquilo que eu falei, vai liberando dopamina, endorfina, serotonina, vai me dando prazer, e eu quero aquele prazer todo dia. Eu quero todo dia postar uma coisa para todo mundo me curtir e eu me sentir muito bem, me sentir feliz, me sentir amada, me sentir querida, entendeu? E me sentir com bem-estar. As curtidas, elas agem nesse setor de recompensa do cérebro. E as pessoas estão buscando isso. Primeiro, orientar que nas redes sociais é uma sociedade de ilusão, né? Porque ninguém ali só posta uma vida maravilhosa, todo mundo. Aí todo mundo ali está bem, tem uma família maravilhosa, todo mundo posta viagens, passeios, o que está comendo camarão e lagosta. Ninguém posta um arroz com ovo, né? Então, as pessoas só querem passar uma imagem de uma vida maravilhosa.
E não é verdade, porque todo mundo tem problemas e todo mundo tem insatisfações e medos, e ninguém acorda todo dia lindo e maquiado, e eles estão usando filtros demais também, para parecer uma coisa que eles não são. Tem muito a ver com o ego, né? A pessoa tem... eles dizem que as redes sociais é muito baseada no mito de Narciso, né? E as redes sociais é o olhar do outro que vai dizer sobre mim. Então, por exemplo, eu vou nas redes sociais, se eu posto uma foto minha, eu fico esperando uma curtida, 2 curtidas, 3 curtidas, para que, né, eu me sinta com o ego elevado, né? O olhar do outro é que vai ser meu espelho, na verdade. Então, eu vou querer receber muitas curtidas. E, na verdade, se eu receber críticas e uma difamação por conta da minha foto, eu vou ficar desesperada. Então, tem muito a ver com o ego mesmo. Como que a pessoa quer ser vista. Não é necessariamente se tornar um eremita, ir para uma caverna, numa tentativa de não ter contato com a moderna tecnologia. Você não pode criar expectativas de afeto, ou colocar afetos, ou transformar sua vida, suas relações interpessoais em relações virtuais. Está colocando o homem mais próximo da condição de um animal que se funde com a inteligência artificial, e por mais que você não seja uma inteligência artificial, você imita ela. Você começa a falar como ela, você começa a agir como ela, e principalmente, né, um elemento que é muito nocivo à saúde mental, que é a questão da aceleração. Qual é o jovem que escuta uma música completa? Então, veja bem, uma sociedade cada vez mais acelerada é uma sociedade doente. Tem um autor chamado Kurzweil que fala da lei dos retornos acelerados, né? Ele é autor daquele livro Singularidade Está Próxima, né? E ele chama isso de singularidade, o tempo em que as máquinas não só vão ser inteligentes, como vão ser mais inteligentes que os seres humanos, e, portanto, a nossa vida vai ser mediada por tecnologia. Eu acho que isso tem riscos enormes, porque aumenta desigualdades, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas tem muita coisa boa, portanto, certamente vai ter muitos benefícios em termos de saúde, de aumento de expectativa de vida, etc. Mas também, como eu já disse, tem muitos riscos, e esses riscos incluem aumento de desigualdades, né? Inclui, por exemplo, alijar boa parte da sociedade e aumento da crise ambiental, porque eu realmente acho que a crise ambiental é um grande percalço na história da tecnologia. Fabricado pela tecnologia, a crise ambiental exige da tecnologia aquilo que eu chamo de um ethical turn, né? Uma virada ética para que ela possa contribuir para enfrentar muitas, né, para sarar muitas dessas, ou para tratar muitas dessas feridas que ela mesma criou. O que eu acho que você deveria fazer para ter uma boa vida, né? Uma vida feliz? Aristóteles está colocando ali. É buscar certamente um meio termo, um certo equilíbrio, uma certa equidistância, né? Entre, não é necessariamente o abandono da tecnologia, mas esse uso abusivo da tecnologia que está produzindo uma sociedade fragmentada e uma sociedade cada vez mais acelerada. Acho que pode acontecer quem vê aquela comparação o dia inteiro, vendo aquela comparação, e daí vai viver um pouco no dia a dia, pessoalmente, sem estar naquela rede social. Tem uma grande diferença, a pessoa pode acabar se abatendo, vendo esse baque que tem, e pode acabar vendo essa diferença e pode se abater. Eu não acho que seja uma coisa muito importante na minha vida. Eu já tenho que estudar de manhã, acordo cedo, né? E eu prefiro usar meu dia mais para fazer exercício, praticar esportes principalmente, ou fazer coisas úteis em casa, né? A gente tem que estudar também. Eu não acho uma coisa muito importante, que não é uma coisa que vai somar muito. Eu acho muito ruim aquelas influenciadoras que querem mostrar muito uma rotina perfeita e, sabe, querem, tipo, se orgulhar muito disso e daí de desculpa falam, não, mas eu tô gravando pra ajudar vocês, pra incentivar vocês. Eu, tipo assim, sendo que você não segue essa rotina maravilhosa aí, entendeu? Eu acho muito mais legal quando é uma pessoa real que fala assim, ó, hoje não deu, gente.
amanhã talvez dê, aí amanhã não dá de novo, mas algum dia vai dar, entendeu? E tipo, uma coisa das redes sociais é que elas criam muitas inseguranças em você. Tipo assim, coisas que você nem reparava. Aparece um vídeo assim, inseguranças que as pessoas têm. Eu não quero saber. Eu não quero, porque daí eu vou começar a ter também. Eu vou começar a notar isso também, sabe? Acho que, tipo, precisa falar das inseguranças, mas com mais cuidado. Porque isso afeta as pessoas. Aí o que eles colocam pra gente pra dizer que mulher mais velha está bem? Aquelas atrizes cheias de plástica, cheias de tratamento estético. Olha, 50 anos está ótima. É, que já constrói, né? Já tá ali te cobrando. Ela tá ótima, já tá te comparando. E sendo que a realidade da gente é completamente outra. A realidade da maioria das pessoas não é aquela. E isso está influencia também. E daí eles ficam chateados, também caçam likes, né? Sim. E daí, como você me perguntou da minha autoestima, de jovem adolescente, muitas vezes eles ficam muito chateados porque não curtiram. Não comentaram a minha foto. E tem que comentar. Então, assim, é uma vida muito para fora, muito para aparecer, muito procurando status. Eu acho que neste cenário o que vai acontecer é que aos poucos a gente vai se dando conta de que de que a gente não quer abrir mão de algumas coisas, que nós não queremos mais abrir mão, por exemplo, de experiências qualificadas de vida, que a gente quer ter toque nas pessoas, que a gente quer conhecer as pessoas, que a gente quer contato direto com as pessoas, que a gente quer, sabe, ter uma natureza, que a gente quer, sabe, passear com o nosso cachorro na grama, que a gente quer ter experiências que são experiências qualificadas. A qualificação da nossa experiência vai dar um novo propósito e um novo sentido para a nossa vida. O que nós recebemos de procura de atendimento online, atendimento presencial, quem está no Rio de Janeiro, onde nós estamos, é muito grande, porque as pessoas estão precisando conhecer, principalmente os adultos, para poder saber como ensinar. Então, por exemplo, numa universidade, numa escola, você vê que agora está saindo leis. Não pode usar, tem que guardar o telefone quando chega na escola, não pode usar nem na hora do recreio, porque tira a interatividade que as pessoas teriam com colegas. Eles não brincam, não fazem esporte no recreio, porque ficam usando a tecnologia. Eu acho que a tendência é essa e a educação digital, o entendimento de como usar a tecnologia é o grande foco da questão. Eu acho que a população em geral tem que conhecer como usar a tecnologia da melhor maneira possível, conhecer não só os benefícios, como também os prejuízos, para que ela possa saber se prevenir desses prejuízos, se aprender a usar colhendo apenas os benefícios, né? O que a gente poderia dizer, que é o que, né, os especialistas dizem, é que esse avanço tecnológico vai continuar, né, vai continuar ilimitado no futuro. Então, tem um autor chamado Kurzweil que fala da lei dos retornos acelerados, né? Ele é autor daquele livro Singularidade Está Próxima, né? E ele chama isso de singularidade, o tempo em que as máquinas não só vão ser inteligentes, como vão ser mais inteligentes que os seres humanos, e, portanto, a nossa vida vai ser mediada por tecnologia. Isso tudo são efeitos de uma modernidade que não se resolveu. Talvez o termo liquidez, se o Bauman tivesse vivo, já teria se tornado cada vez mais obsoleto. Nós devemos falar já no estágio mais avançado, que seria um estado mais gasoso, né? Já se desfazendo. Os principais, os valores mais... aquilo que nós consideramos os valores mais importantes para a modernidade, na modernidade sólida, família, Estado, sociedade civil, como é preconizado ali por Hegel
na filosofia do direito, né? Está criando regras para dirigir nas universidades, nas escolas, na sociedade de uma maneira em geral. E, aos poucos, os pais também se conscientizando já vão para a próxima geração educando esses filhos a respeitar o horário de usar apenas como um lazer e não ficar passando o tempo da vida todo ali usando tecnologia, entendeu? Então, eu acho que a tendência é melhorar, à medida que as pessoas vão ficando mais conscientes desse uso. Então, eu acho que a sociedade do futuro vai ter que fazer vai ter que encontrar um equilíbrio nessa tensão entre o mundo tecnológico, o mundo mais tecnológico e um mundo, ao mesmo tempo, com uma vida com mais sentido. E eu acho que o sentido da vida está na capacidade que a gente tem de buscar uma vida frugal. Vamos dizer assim, misturar mais as coisas, né? Ver o mundo com olhos mais plurais. Eu acho que é por aí que a gente vai se tornar mais humano e, portanto, a gente vai poder usar de novo as máquinas em nosso benefício, e não fazer com que a gente seja sequestrado por elas. Alô, pai? Tudo bem? Eu tô bem. É teu aniversário, né? Parabéns, pai. Tá tudo bem comigo. Só queria conversar.